Se você acredita em fantasmas, saiba que não está sozinho. Diversas culturas em todo o mundo acreditam em espíritos que sobrevivem à morte para viver em outro reino. De fato, os fantasmas estão entre os mais amplamente acreditados fenômenos paranormais. Uma pesquisa realizada em 2013 por cientistas do Reino Unido constatou que 43% dos europeus acreditam em fantasmas. Isso são mais de 300 milhões de pessoas apenas naquele continente. Então, definitivamente, você não está só. A ideia de que os mortos permanecem conosco em espírito é antiga, aparecendo em inúmeras histórias da Bíblia e na literatura. A crença em fantasmas faz parte de uma rede maior de crenças paranormais relacionadas, incluindo experiências de quase morte, vida após a morte e comunicação espiritual. Para alguns, isso oferece um certo conforto. Quem não quer acreditar que nossos familiares queridos, mais falecidos, estão cuidando de nós no outro mundo, em nossos momentos de necessidade? Mas a experiência pessoal é uma coisa, e a evidência científica é outra questão. Parte da dificuldade em investigar fantasmas é que não existe uma definição universalmente aceita do que é um fantasma. Alguns acreditam que são espíritos dos mortos que, por qualquer motivo, se perdem a caminho do outro lado. Outros afirmam que os fantasmas são entidades telepáticas projetadas no mundo a partir de nossas mentes. Outros ainda criam suas próprias categorias especiais para diferentes tipos de fantasmas, como poltergeists, assombrações residuais, espíritos inteligentes e pessoas sombrias. Claro, tudo é especulação, e assim como as fadas e os dragões, existem tantos tipos de fantasmas quanto você deseja que realmente existam. Mas a maioria das pessoas que acredita em fantasma o faz por causa de alguma experiência pessoal. No entanto, muitas pessoas acreditam que o apoio à existência de fantasmas pode ser encontrado em uma ciência não menos rígida do que a física moderna. Alega-se amplamente que Albert Einstein sugeriu uma base científica para a realidade dos fantasmas, usando como eixo a primeira lei da termodinâmica. Ele teria dito: se a energia não pode ser criada ou destruída, mas apenas mudar de forma, o que acontece com a energia do nosso corpo quando morremos? Isso poderia de alguma forma se manifestar como um fantasma? Se os fantasmas são reais e são algum tipo de energia ou entidade ainda desconhecida, então sua existência, como todas as outras descobertas científicas, poderá e será verificada pelos cientistas por meio de experimentos controlados, e não pelos famosos caçadores de fantasmas do fim de semana, que vagam por casas abandonadas no escuro da noite com câmeras e lanternas. No final, e apesar das montanhas de fotos, sons e vídeos ambíguos que existem para comprovar a existência desses seres, as evidências de fantasmas não são melhores hoje do que há um ano, uma década ou um século atrás. Há duas razões possíveis para o fracasso em encontrar boas evidências para provar a existência de fantasmas. A primeira é que os fantasmas não existem e que os relatos podem ser explicados pela psicologia, percepções errôneas, pareidolia e fraudes. A segunda opção é que eles realmente existem, mas que nós somos simplesmente incompetentes e não conseguimos provar a sua existência através da ciência. Em última análise, a caça aos fantasmas não é sobre as evidências. Se fosse, a pesquisa teria sido abandonada há muito tempo. Em vez disso, é sobre se divertir com os amigos, sentir medo, contar histórias. Afinal, todo mundo adora uma boa história de fantasmas. E hoje, atendendo a inúmeros pedidos, vamos conhecer um pouco sobre a misteriosa ilha de Poveglia, considerada por muitos como o lugar mais assombrado do mundo. Em frente a Malamocco, na lagoa sul de Veneza, há uma ilha desabitada de 7 hectares. Em 1379, com o início da Guerra de Chioggia e graças à sua posição estratégica, a ilha de Poveglia foi utilizada como posto avançado militar. Com o fim da guerra, ela foi abandonada e em 1700, os restos do que costumava ser as fortalezas militares foram restauradas e transformadas em um hospital. Um dos maiores da Itália, inclusive. Todos os pacientes com peste eram levados para serem tratados na ilha. E quando morriam, os seus corpos eram jogados em uma vala comum, onde permaneciam até a decomposição completa.
Os restos de todos esses corpos ainda estão presentes no solo da parte norte da ilha até hoje. Este lugar também foi usado como local para execução em dezenas de assassinatos. Em 1922, outro prédio foi construído, desta vez para abrigar doentes mentais, e se tornou sede de um grande e famoso asilo. Diz a lenda que terríveis experiências foram realizadas com os pacientes hospitalizados dentro deste asilo. Dizem que as almas errantes dessas pessoas ainda estão vagando dentro da estrutura, há muito tempo abandonada. Não é fácil chegar à ilha de Poveglia. Para chegar lá, você precisa de um veículo aquático ou um barco para atravessar a lagoa que dá acesso ao lugar. Em sua encosta, a vegetação cresce desordenadamente, tornando a subida ainda mais difícil. Mas o mais interessante é que a história misteriosa que cerca a ilha de Poveglia atravessou este inóspito lugar e correu o mundo. Alguns estudiosos da paranormalidade e do sobrenatural acreditavam que esta ilha era o lugar mais assombrado do mundo e resolveram, nos anos 90, montar um grupo de pesquisa composta por estudiosos e parapsicólogos e foram realizar alguns estudos e filmagens lá. Eles fizeram um documentário que foi ao ar no canal norte-americano Travel Channel, no extinto programa chamado Ghost Mountain, onde o protagonista era apenas a ilha de Poveglia. Os documentaristas disseram à imprensa da época que toda a equipe, ao chegar na ilha, sentiu uma estranha sensação de terror e alguns quiseram desistir de realizar as filmagens. Inclusive, 2 cinegrafistas foram embora, completamente apavorados com o ar misterioso que rondava o lugar. No documentário, que infelizmente se perdeu no tempo, é relatada uma história bastante perturbadora sobre o antigo asilo. Eles disseram que um dos médicos do hospital de Poveglia em algum momento enlouqueceu e matou alguns de seus pacientes sem motivo aparente. Depois, ele se jogou da torre em uma das alas do edifício. A equipe de pesquisa americana decidiu então passar a noite inteira dentro do tal prédio. Mas depois de escutarem alguns sons perturbadores e manifestações ambíguas, eles estavam quase determinados a deixar o lugar. Mas no final, decidiram concluir o documentário. Nos Estados Unidos, o material sobre a ilha de Poveglia foi um sucesso e o consenso popular e de estudiosos da época era unânime. Poveglia, sem sombra de dúvidas, era o lugar mais assombrado do mundo. Infelizmente, como dito, o documentário se perdeu no tempo após uma inundação nas instalações da TV americana no início dos anos 2000. E a única coisa que sabemos sobre aqueles acontecimentos é originário das lendas contadas pelos moradores da região, bem como da equipe de filmagem e os telespectadores que assistiram o programa na época. A única coisa que podemos confirmar é que lá realmente aconteceu muitos eventos históricos que, em todo caso, são suficientes para alguns sentirem muito medo. Em 1968, a ilha foi cedida à propriedade do Estado e permanece desabitada e em desuso. Mas alguns visitantes curiosos começaram a explorar o local nas últimas décadas e dizem ter visto almas errantes dos hóspedes do edifício vagando entre os corredores agora desertos. Moradores das redondezas juram até hoje que é possível ouvir vozes e gemidos vindos da ilha. Embora Poveglia seja inacessível ao público, os turistas mais ousados ainda podem visitá-la, solicitando autorizações específicas ao município de Veneza pelo menos 10 meses antes ou entrando em contato com um guia local. Claro, sem autorização. Ao longo dos anos, muitas lendas nasceram ao redor do lugar e seus mortos, todas ligadas a uma espécie de essência malévola da qual agora está permeada, enraizada no chão. Mas a história não para por aí. Na manhã do dia 18 de julho de 2016, as páginas de notícias da cidade de Veneza e jornais locais viram a seguinte manchete: fantasmas perseguem 5 jovens americanos. Os meios de comunicação davam de conta, mesmo com um certo ar de sarcasmo, que os bombeiros locais foram chamados para um resgate singular na ilha de Poveglia. 5 jovens estudantes do Colorado, todos com menos de 20 anos, estavam de férias na Itália e haviam decidido entrar em uma aventura emocionante, passando a noite inteira na ilha mal assombrada. Eles foram levados próximos ao lugar por um táxi e lá usaram um bote inflável com um motor para chegar até a encosta. O taxista disse que os garotos carregavam consigo uma parafernália típica dos caça-fantasmas. Depois de se despedirem, eles pediram que o homem voltasse para buscá-los na manhã seguinte. Pouco depois da meia-noite, um veleiro que voltava do porto de Malamoca ouviu gritos desesperados vindo da ilha. Eram 5 jovens que gritavam dizendo: fantasmas, fantasmas.
Socorro! Nos tirem daqui! O capitão chamou os bombeiros, que imediatamente correram e os resgataram. Os 5 amigos disseram aos repórteres que tiveram um encontro próximo com os fantasmas da ilha, que ouviram vozes, lamentos e ruídos infernais que vinham da escuridão da noite. Em pânico, eles deixaram os equipamentos no lugar e foram em direção à encosta da ilha, quando avistaram um veleiro que passava. Eles disseram que enquanto corriam em total desespero, sentiam algo os puxando, como se fossem as almas condenadas pedindo ajuda. Mas, para as autoridades de Veneza, não há vestígios de presença fantasmagórica na pacífica ilha de Poveglia, e isso se deve a toda a rica literatura da história veneziana e das tradições populares também. Os garotos devem ter entrado em um estado de transe coletivo. Eles viram exatamente o que estavam procurando, disse um dos bombeiros. E você? Teria coragem de passar uma noite na antiga ilha de Poveglia? Você acredita em fantasmas? Já teve contato com algum deles? Viu alguma aparição? Deixe o seu relato aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.